Bom dia, querido amigo, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza. Eu quero agradecer sua companhia e desejar que essa palavra chegue ao seu coração como uma semente que, encontrando um terreno preparado, dará muitos frutos para a glória de Deus. Estamos meditando sobre Jesus e uma das marcas em Jesus é o reino de Deus. O reino que ele veio inaugurar, o reino que ele veio proclamar e o reino que ele veio também nos ensinar, não só conhecê-lo, mas vivê-lo profundamente. E é muito interessante porque nos evangelhos a palavra igreja aparece apenas em 2 versículos, Mateus 16, 18 e o capítulo 18, versículo 17. No entanto, a palavra reino em relação ao reino de Deus ou ao reino dos céus aparece 120 vezes. Então vamos considerar esta definição. O reino de Deus é a esfera crescente e vivificante na qual o governo de Cristo é reconhecido, obedecido, procurado e desfrutado. Assim como a nossa salvação, ele é passado, presente e futuro. O reino é de Deus. Eu gosto demais dessa frase, porque mostra que o reino não é meu, não tem minha cara, não tem minha dinâmica, não é uma filosofia minha ou sua, é de Deus. Deus tem características bem específicas nesse reino, e é tanto que Mateus 6,33 vai dizer: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Eu não tenho de criar um reino próprio, como eu já citei. Ele cresce de forma irresistível, como uma semente de mostarda ou fermento que enche a massa toda. Ministra vida abundante a todos os que entram nele ou chegam perto dele. É um governo absoluto, uma teocracia onde Deus realmente comanda, reina. Não é uma democracia. Ao mesmo tempo, o rei não impõe sua vontade. Ele aguarda que a sua autoridade seja reconhecida e obedecida. E é muito interessante porque no capítulo 6 de Mateus, quando Jesus vai falar, ensinando a oração modelo do Pai Nosso, no versículo 10 ele vai dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, nós precisamos também incluir em nossas orações esse forte desejo de conhecer o reino de Deus, de pedir que o reino de Deus venha, que ele se estabeleça, que ele seja uma realidade na minha vida, no meu dia a dia, nos meus negócios, na proclamação, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre a nossa responsabilidade de levar a mensagem do reino aos outros, até os confins da terra, como Jesus realmente deixou essa responsabilidade sobre todos os seus discípulos, de anunciar o reino, de viver o reino, de proclamar o reino e de levar o reino até os confins da terra, a todas as pessoas que forem possíveis nós alcançarmos. No capítulo 13 de Mateus, nós vamos encontrar várias parábolas sobre o reino. E eu quero então citar aqui, porque eu já citei anteriormente, que o reino de Deus, ele é como uma semente de mostarda, é também como um grão de fermento que leveda toda a massa. E o texto aqui vai nos dizer assim, Mateus 13, a partir do versículo 31 até o versículo 33, aqui 2 parábolas que vão dizer assim: contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças
e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. E no versículo 44 desse mesmo capítulo, ele vai dizer que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Veja que 3 parábolas aqui, elas vão falar sobre a importância e a alta relevância que o reino de Deus tem, e de que nós devemos fazer todo o possível para ter o reino em nós e também levando para a vida de outras pessoas. Quero falar aqui um pouquinho sobre essas parábolas, quando ele vai falar que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Das pequenas coisas e das pequenas esperanças nascem grandes árvores que produzem muito fruto. Às vezes pensamos que nossa vida não produz nada, que somos pequeninos e que o que estamos fazendo para o reino não tem valor. Mas Jesus nos ensina que o reino começa com coisas pequenas, mas segue em crescimento, né? Então, é importante a gente entender essa parábola do grão de mostarda, porque parece que é algo tão pequeno, tão insignificante, mas que produz um resultado tão grande como essa árvore que até as aves do céu vêm aninhar-se por conta da sua sombra. E depois ele vai falar sobre o fermento. De igual maneira, o fermento vai fermentando toda a massa. Às vezes, na Bíblia, o fermento é uma alegoria do pecado, que, tal como o joio, se espalha por todo o campo. Mas aqui, nesta parábola, Jesus utiliza essa figura para explicar que o reino de Deus tem um início pequeno, pouco perceptível, mas vai crescendo e contaminando o mundo todo com a misericórdia de Deus, como o sal e a luz do mundo, que aqui em Mateus também vai citar. Então, o fermento vai fermentando, uma pequena pitada pode fazer uma tremenda diferença, e faz, e assim o reino de Deus vai alcançando o mundo de forma extraordinária. E a última parábola que ele vai citar aqui, que eu já falei, né, no versículo 44, ele vai dizer que um homem vendeu, né, transbordando de alegria, vende tudo o que tem, tanto o tesouro escondido como a pérola de grande valor, que é a ilustração da parábola seguinte, ilustram que, embora quase não apareça agora, o reino de Deus é extremamente valioso, mais do que tudo que temos. E nós, então, precisamos entender a importância, buscar esse reino, viver o reino, e não só guardá-lo, mas também levar para que outros possam viver, conhecer e se enriquecer com o poder glorioso do reino que veio com Jesus e agora continua através da vida dos seus discípulos e também da vida da sua igreja. Pois a reflexão de hoje, uma das marcas de Jesus é o seu reino, e nós, como seguidores, discípulos, que amamos o nosso Jesus, o nosso Rei, temos a alegria agora de compartilhá-lo, de levá-lo até os confins da terra. Que Deus então nos ajude e que isso aconteça de forma alegre, pulsante, revigorante, como deve ser sempre tudo que está ligado ao reino. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E eu envio um grande abraço nesse dia. Amém.